ideia europeia, e até em outros países mesmo, de uma congregação mariana, por exemplo, de operários em uma fábrica, isso no Brasil é completamente descartado. Isso no Brasil é uma coisa que seria algo inusitado, até ridículo para alguns padres e até para muitos congregados que não veem a congregação mariana fora de uma paróquia. Meu amigo, salve Maria! Mais um vídeo aqui no nosso canal e falando sobre várias coisas que acontecem na igreja e nas congregações marianas. As congregações marianas surgiram no século XVI, 1563, em uma época chamada Idade Moderna. O que era essa Idade Moderna? A Idade Média havia se acabado e as cidades começavam a crescer. Existia um grande êxodo rural na Europa daquela época e as congregações marianas surgiram nesse momento. A Companhia de Jesus surgiu nesse momento. A ideia de Santo Inácio foi que fosse feita uma ordem de padres a evangelizar todas as esferas da sociedade. Isso é uma coisa que a Idade Moderna fez. Surgiu a burguesia. Seriam o quê? Os comerciantes. Surgiram pessoas que viviam do comércio, viviam de serviços pagos. Na época feudal não era assim. Na época feudal existia as manufaturas, poucas. Existia também a classe dos nobres, que eram os que governavam as regiões. Existiam também a classe dos servos, que eram pessoas simples que ficavam sob a tutela dos nobres. Não existia muito essa coisa de opressão, como você vê. Isso acontece muito em filmes como Robin Hood. A Idade Moderna surge com mais outros tipos de classes sociais. Tinham a paga dos seus trabalhos. Justamente a providência divina, sempre pensando na igreja, sempre pensando no ser humano. Deus inspirou Santo Inácio de Loyola para que ele formasse uma congregação religiosa bem diferente de tudo aquilo que tinha sido feito antes, a Companhia de Jesus. É aí que surge o Padre Jean Laini e ele forma um pequeno grupo dos melhores alunos dele. Então vamos dizer que os alunos dele fossem 20, os melhores fossem 10 e dos melhores fossem 6. Foram justamente esses 6 que formaram o primeiro grupo de congregação mariana. Não se sabe ao certo a data, você sabe o ano, 1563. Essa preocupação de Jean Laini, inspirado por Santo Inácio de Loyola, era justamente essa conversão da sociedade, essa preocupação com as diversas camadas da sociedade. E a congregação mariana, ela desde o seu início, ela se preocupou com selecionar em um grupo pessoas de características semelhantes, pessoas que estejam entre seus iguais. Então eram grupos homogêneos. Primeiro foi a congregação mariana de estudantes, os estudantes do Colégio Romano, foram se disseminando as congregações marianas. O próprio fundador fundou umas 4 ou 5 congregações e todas eram de estudantes, mas depois surgiram várias congregações marianas de seminaristas, de advogados, de operários, de pescadores. Então a ideia da congregação mariana, e é isso que foi do muito tempo esquecido, é que a congregação mariana reúne pessoas semelhantes. Por quê? Porque o assunto é o mesmo. Então você consegue falar muito melhor nas pessoas que estão no extrato social. E essa foi a grande sacada dos jesuítas nessa época. A coisa começou a disseminar e foi muito importante e muito boa para a igreja. E isso é uma coisa que infelizmente ficou esquecido durante muito tempo. No Brasil, foi em Salvador, na Bahia, a primeira congregação mariana que se tem notícia em território brasileiro. Depois, na supressão da Companhia de Jesus, no Brasil elas acabaram.
retornar no século XIX, em Itu, São Paulo, uma congregação mariana, colégio dos jesuítas. Com o passar do tempo, essas congregações marianas foram se disseminando em outros lugares. No início do século XX, o plano de pastoral feita pela Arquidiocese de Porto Alegre fez com que todos os padres trabalharam para que em cada paróquia do Rio Grande do Sul estivesse uma congregação mariana, um plano de missão popular. Então isso foi começando a desenvolver. Foi o início da onda azul do marianismo, a onda azul das congregações marianas. De todo lugar tinha congregação mariana. Isso foi muito bom para a piedade popular, isso foi muito bom para as vocações sacerdotais e religiosas, tanto que as congregações marianas eram chamadas de celeiros de vocações, o lugar onde tem a reserva das vocações sacerdotais. Até o caso de congregação mariana que fechou porque todos os seus membros foram para o seminário. Mais ou menos uns 10 congregados marianos, todos eles foram para o seminário. E a congregação fechou porque não tinha mais ninguém. Só que isso fez com que a congregação mariana no Brasil ficasse eminentemente paroquial. E isso perdurou por décadas. Então essa ideia europeia, e até em outros países mesmo, de uma congregação mariana, por exemplo, de operários em uma fábrica, isso no Brasil é completamente descartado, inusitado, até ridículo para alguns padres e até para muitos congregados que não veem a congregação mariana fora de uma paróquia. Mas o assunto desse vídeo é o seguinte: a congregação mariana, ela é para a pessoa, para a melhoria no seu estado de vida, a santidade no seu estado. Isso é o princípio básico da congregação mariana. E para isso temos a devoção à Nossa Senhora, para que ela nos ajude a ser, como ela foi na Sagrada Família, um excelente cristão em nosso meio. E você, acha que a congregação mariana é algo só de paróquia? Visite nossa lojinha. E salve Maria!